Salve, pessoal. Vou fazer um ajuste aqui. Pronto. There we go. Buenos dias. Quanto tempo, seu Cláudio? Bom, valendo. Bom, como vocês sabem, isso aqui é a jornada de growth. Então, a ideia é a gente apresentar ao longo dessa semana toda a parte conceitual, estratégica, tática, operacional de um plano de growth, tá bom? O que a gente entende por growth? Para quem está chegando agora, para quem não tem contato com a metodologia, não tem experiência, growth, como o nome diz, significa crescimento em inglês, né? É uma metodologia que foi criada lá no Vale do Silício pelas empresas de tecnologia, Google, Facebook, Netflix, Airbnb e tantas outras, e é muito utilizada por startups que precisam escalar, ou seja, crescer de forma rápida. Então, é toda uma mentalidade, é muito mais do que marketing e vendas, né, como muita gente entende, ou muito mais do que o growth hacking, que ficou famoso com a disseminação do marketing digital. Então, o growth é muito mais do que isso, ele é uma mentalidade que envolve todas as áreas da empresa. Então precisa ser uma cultura, não é simplesmente uma tecnologia, não é simplesmente uma campanha, tá bom? Então a gente vai começar explicando esse conceito de growth. Hoje em dia, já de algum tempo, né, todo mundo já ouviu falar no atendimento Disney, né, que é aquela coisa de encantar o cliente, e quem leva hoje isso, o grande exemplo que a gente tem, é não por acaso a segunda maior empresa do mundo e também a primeira maior empresa do mundo, ou seja, Apple e Amazon. São duas empresas. A Apple lá atrás, quando ainda tinha o Steve Jobs, ela sempre se preocupou muito com a experiência do cliente. Hoje o que adianta, o que faz diferença é a experiência do cliente. A gente vive mudanças culturais, sociais, que impactam os processos de compra, de tomada de decisão. Então o mais importante é a experiência, e não precisa ir longe. Quem nunca entrou numa loja e que você queria alguma coisa? Você está no shopping, está andando na loja, de repente você fala, eu quero aquela camisa, eu quero aquele sapato, eu quero aquela bolsa, e você entra e tem um vendedor ou uma vendedora antipática, mal educada. Quem nunca saiu sem comprar por causa de um atendimento ruim? Esse é um exemplo muito simples, porém muito forte do quanto a experiência impacta. Restaurante é outro exemplo super clássico, né, de lugares com comida excelente, mas o serviço ruim. O que prevalece é a experiência, a gente não volta, né, para um lugar assim. E aí a internet chegou como uma grande lente de aumento em cima disso tudo. Tudo ficou viral, tudo ficou muito visível, aquilo que a gente faz fica muito fácil. Um cliente insatisfeito, ele vai no Reclame Aqui e ele... Antigamente se dizia, né, que era 17 vezes mais caro, tinha essas métricas. Isso eu estou falando início dos anos 2000, era considerado que era 17 vezes mais caro você conseguir um cliente novo do que
manter um cliente atual. Imagina hoje que eu tenho um Reclame Aqui a 2 cliques, você cadastra seu e-mail e fala para o mundo, Twitter, Facebook, as redes todas onde o cliente insatisfeito é escutado, e aí o povo gosta e compartilha e comenta, comigo também. E infelizmente a disseminação de uma experiência positiva não é tão grande. A gente precisa incentivar o cliente, a gente precisa mais do que atender a expectativa, precisa superar a expectativa, precisa encantar esse cliente. E qual é a forma de encantar numa economia tão competitiva, onde praticamente tudo tem um concorrente, ou um similar, ou um substituto a um clique de distância? Pelo encantamento, pelo serviço, pelo atendimento, pela experiência. Então, quando começa a experiência do meu cliente? Quando ele compra de mim? Não, muito antes. Se ele não tiver uma experiência no início dos primeiros contatos, no início do relacionamento com você, não vai ter compra. Tem um exemplo aqui, como a gente está falando do universo digital, né? Tem vários exemplos para a gente trazer. Um deles é um já bastante conhecido, caso de sucesso do Google, né? Da senhora, uma mãe de família americana chamada Stacy, que ela queria comprar um carro, e ao longo da jornada dela para pesquisar, determinar o que ela queria, escolher o carro e fechar o negócio, ela levou 4 meses e ela interagiu 900 vezes com conteúdo sobre o carro. Foram 900 pontos de contato entre pesquisar num site, ver mídia social, receber uma oferta, receber publicidade online, responder aquilo, receber e-mail, até ela tomar a decisão de ir numa loja e fechar a compra do carro. Então, você imagina se essa experiência não for agradável, não for encantadora desde o início, a empresa que ela for escolher já é descartada lá no começo. Se o seu site é ruim, se a sua comunicação não é clara, se você faz o cliente repetir passos. Esses dias eu vi um artigo sobre as crianças dessa geração estão ficando imediatistas, porque elas têm tudo ao alcance da mão, tudo muito rápido. O consumidor é a mesma coisa, né? Tanto que um dos principais índices do Google hoje de otimização, se ele privilegia, se ele dá mais relevância para o teu anúncio. Anúncio, hein? Tô falando de anúncio pago, não conteúdo orgânico. Ou se ele penaliza e você vai para o fim da lista de resultados de pesquisa, é a velocidade que o teu site ou app carrega. Então, se alguém pesquisa, para ficar no exemplo do carro, se alguém pesquisa, sei lá, Jeep Renegade, aí aparece um anúncio, a pessoa clica e demora para carregar, aquele anúncio ele é penalizado e aí o clique dele é mais caro, ele vai aparecer não mais em primeiro lugar, mas em outra classificação, porque o Google sabe que o consumidor é imediatista, é ansioso, ele quer tudo muito rápido, especialmente no mundo mobile, né? Se você tiver um conteúdo pesado, um conteúdo que não foi otimizado, você perde o cliente literalmente, tá? Então, tudo isso para dizer o quê? Experiência. Então, a experiência do cliente com a minha marca, ela começa quando ele tem a primeira relação com a minha marca, e isso pode ser algo que eu não controle. Tá? Pode ser que um cliente comece a ter uma experiência com a minha marca vendo uma notícia, que pode ser boa, pode ser ruim, eu controlo isso? Não, a gente tem um caso emblemático essa semana, né? Semana passada a presidente, a Cristina, fundadora do Nubank, ela deu uma entrevista na Roda Viva e fez um comentário infeliz sobre diversidade racial, e aí o Nubank bombou, todas as redes dela eu acompanho de perto, sofrendo os haters, pessoas com razão, outras sem razão, exagerando, enfim. E o Nubank respondeu, ela recebeu, né, disse, olha, realmente eu fui infeliz no comentário, a gente vai procurar melhorar, mas isso já é uma experiência de marca. Teve gente nos comentários das postagens dela, tanto se retratando quanto dizendo quais são as medidas que eles pretendem tomar. Teve gente dizendo, olha, tô cancelando a minha conta em 3, 2, 1. Paciência. Outros dizendo, olha, parabéns pela resposta, por ter assumido, etc. Então, já é uma experiência com a marca num território que você não tem tanto controle. Então, imagina se você não controlar a experiência de marca aonde você tem essa influência, né? Então, o growth,
ele é um conceito, é uma metodologia, uma série de técnicas, conceitos, estratégias, tecnologias, ferramentas que se beneficia desse conceito de experiência do cliente e cuida dessa experiência ao longo de toda a jornada. Então, quando o cliente ainda não é meu cliente, que ele está começando a pesquisar a minha solução, meu produto, meu serviço, meu site, eu já tenho conteúdo específico para isso. Né? Então, não tem mais. A grande tendência do marketing, não só digital, né, mas empurrado pela força do digital, é a personalização. Então, quando você vem num site, você, por exemplo, preenche, é super desagradável, você preenche algum tipo, você entrega algum tipo de informação em troca de algum benefício, baixe esse e-book, acesse o webinar, por exemplo, quando você volta naquele site, você não quer ter que preencher de novo. Né? Quando você faz algum tipo de cadastro em alguma plataforma de curso, de e-learning, né? Então, tudo isso precisa ser muito cuidado. Então, o Growth, ele combina de uma forma estratégica, de uma forma planejada, 3 dimensões de negócios. Ele combina a parte estratégica, que faz todo o planejamento, toda a análise macro, tipo como essa empresa está posicionada no mercado, o que é a expectativa dos principais grupos ou comunidades com as quais eu me relaciono, né? Aí a parte de todo o fluxo que hoje é conhecido por RevOps, né? Marketing, vendas e relacionamento. Toda a parte de jornada de consumo desses diferentes públicos que esperam diferentes conteúdos num alto nível de personalização. E por fim a parte de tecnologia, que uma vez que esses sistemas estejam redondos, estejam funcionando, a tecnologia permite ganhos de escala. Né? A tecnologia não é essencial no começo. Né? Claro, se você tiver um bom CRM, e na minha experiência, que são vários anos trabalhando com times de venda, uma grande parte em B2B, o CRM, que é uma super ferramenta, traz resultados assim, cases de sucesso impressionantes, ela é usada de uma forma muito mais de gestão do que de planejamento. Ou seja, equipes que fazem as ações, executam e depois vão atualizar o CRM. Então, por que tudo isso? Contextualizando, uma estratégia, uma jornada de growth, ela precisa ser vendida, antes de mais nada, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. E tudo bem se você trabalha sozinho, no caso de consultores, terapeutas, coaches, né? Prestadores de serviço freelancer, mesmo assim você tem que vender para si mesmo, saber que você está fazendo, você tem a atitude correta para trabalhar uma metodologia de growth, senão pode sair um tiro no pé. E o que é uma metodologia de growth? Na dúvida, dá um passo atrás, tenta se ver na posição do cliente. Eu, como cliente, estaria satisfeito com o que a minha empresa está prestes a oferecer na próxima interação? Eu, como cliente, estaria satisfeito com o que a empresa me ofereceu até agora? Né? Então, sempre vai ser em torno da experiência do cliente. Sempre que você vê CX ou CX, se alguém não souber, significa Customer Experience, que é toda a interação, como o cliente se sente, qual é a experiência dele em todos os momentos que ele interagir com a minha empresa. Então, desde na Apple, que eu falei que é o grande exemplo, né? A forma como você abre a caixa do iPhone hoje, ou dos Macs, é planejada para ser agradável para o cliente, para ser simples para o cliente. Tanto que eles deram um grande tiro no pé aí recente com o lançamento do iPhone 12, que vem sem carregador, né? Alegando que é para minimizar o impacto ambiental. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Então, growth, vamos lá. É se utilizar de forma inteligente, de forma estratégica, de todas as interações do cliente, gerenciar as expectativas do cliente, a motivação do cliente ao longo da jornada dele como cliente da minha empresa. Porque tem no nosso Stories, depois eu compartilho também, quem quiser me deixa um inbox, eu vou compartilhar depois, deixa o e-mail, eu vou compartilhar alguns materiais de apoio, que você pode até fazer exercícios e tal.
Mas é assim, existe uma jornada que é antes de se tornar cliente. Então, pensa um funil, que é o cliente que não me conhece, o usuário, pessoa, depende do universo que você está inserido. Então, é quem não me conhece, e aí ele começa a consumir algum tipo de conteúdo, que geralmente a gente está falando de site, blog, redes sociais, notícias na mídia, se tiver, a RP ou não. E aí ele começa a se interagir mais com isso, consumir mais conteúdo, vai se aproximando, até que chega um momento que ele fala, nossa, eu entendi o que é esse produto, essa pessoa, esse profissional, esse serviço, e acho que faz sentido para o meu momento. Ao longo de todos esses momentos, a mensagem tem que ser personalizada. Se uma pessoa entra no meu site hoje e eu mando uma mensagem para ele, olha, quer comprar meu serviço? Tende a ser muito pouco eficaz. Pô, calma aí, eu estou pesquisando, eu estou querendo entender o que você faz. Querendo entender o que a sua empresa faz. Me ajuda a entender. Porque hoje, gente, o importante entender que é assim, eu falei que a internet especialmente provocou uma grande mudança social, né? A gente lá atrás, há 20, 30 anos, tinha uma questão do vendedor dominava, ele detinha todo o conhecimento sobre o produto ou serviço que ele vendia. Então, para comprar algo, eu dependia do vendedor, desde um fogão até um carro. Ele tinha que me explicar, olha, esse fogão ele faz um bolo mais rápido, esse carro gasta menos gasolina. Hoje não, tá tudo na internet. Então, o poder passou para o consumidor. E por isso eu preciso encantá-lo ao longo de todas as jornadas. É fácil? Não é fácil, mas também não é complexo. O grande segredo, eu não gosto disso, dessa coisa de solução única, bala de prata, mas é assim, gerar valor em todas as interações. Se o cliente, prospect, lead, usuário, como você quiser chamar, recebe valor, sai com um pouco mais de valor do que ele entrou antes de interagir com um conteúdo teu, você está no caminho certo. Então, tem gente que vai para um lado muito prático, tipo, olha, deixa seu e-mail, baixa aqui esse e-book. Tem gente que vai para um lado mais conceitual, lê aqui o meu texto, né? E aí, às vezes naquele texto, um blog ou um vídeo que você faz, ou uma live que você faz, você já entrega um conteúdo de alto valor. Que a pessoa sai dali e fala, o que é um conteúdo de alto valor? Conteúdo de alto valor é algo que permite uma decisão que agregue valor no problema que aquela pessoa quer resolver. Então, isso nos traz para um dos conceitos principais de uma metodologia de growth, que é o quê? Job to be done, que é o trabalho a ser feito. Eu fiz um vídeo semana passada falando sobre isso, é super legal esse conceito. Imagina o seguinte, o McDonald's, esse é um caso bastante conhecido de job to be done. McDonald's queria vender mais milkshake. Eles sabem que é um produto de margem alta e esses lugares é muito comum. A estratégia macro dele é o seu. Eu tenho alguns produtos muito baratos que eu trago, funcionam como iscas, que eu trago o cliente para o meu negócio e lá eu vendo produtos mais caros com margem melhor. Esse é o caso do milkshake. Uma batatinha é barato, um hambúrguer é barato e o milkshake é caro. E aí partiram para um modelo convencional, que é o quê? Pesquisa de mercado, promoção, compre 2 ganhe 1, ao comprar o seu hambúrguer tem um desconto no milkshake, ou compre o milkshake pequeno e leve o médio. E produz resultado. Essas coisas funcionam, só que não no nível que eles queriam. Não estava atingindo as metas. Aí eles chamaram um especialista nesse modelo Job to be Done, que essencialmente faz o quê? Ele entende a motivação do cliente. A maioria dos esforços de marketing são focados em entender o comportamento do cliente, e isso é limitado, porque o cliente se comporta de uma forma, mas a motivação dele está antes disso. Resumo da história. Essa análise, ficou um consultor em algumas lojas do McDonald's analisando o que acontecia. A maioria das pessoas, eles perceberam, a maioria comprava o milkshake de manhã, era a hora que mais vendia milkshake, e a maioria daquelas pessoas que compravam milkshakes ou levavam para o carro ou já passavam no drive-thru. Aí eles foram fazer o quê? Foram conversar com essas pessoas na hora de comprar, tá? Olha, você pode responder duas perguntas, tá? Qual que era a motivação daquelas pessoas? Não era o comportamento que era tipo, eu compro no carro, eu levo para o carro. O comportamento ajuda a ter o insight. Mas quando eles perguntaram,
A motivação da pessoa era a seguinte: eu tô querendo alguma coisa para saciar o meu estômago até a hora do almoço. E o milkshake é uma coisa rápida que eu consigo tomar no carro, não é uma coca, não é um suco, mas também não é um hambúrguer. O que o McDonald's fez? De posse dessa informação, eles mudaram a receita. Eles colocaram pedaços de fruta no sabor de frutas, pedaços de chocolate ou biscoito nos que eram dessa linha, e aí disparou a venda porque atendeu a motivação do cliente, o problema que ele queria resolver, tá? Então, lembrando, para atualizar todo mundo, a gente está falando aqui hoje de cultura de growth, metodologias, mindset, né? Como é que eu implemento, como é que eu entendo a mentalidade dessa metodologia. Ao longo da semana, a gente vai ter as lives mais mão na massa, onde a gente vai falar de técnicas, modelos, eu vou compartilhar alguns modelos de e-mail ou de fluxos, né? Os famosos funis, de marketing, vendas e relacionamento. Mas hoje a gente está falando da cultura. Se não tiver a cultura, fica muito difícil você ter os resultados. Tem resultado, mas ele é limitado. Vou dar um exemplo do meu dia a dia, tá? Um cliente nosso, uma empresa de tecnologia, né? Representante, uma revenda de um dos grandes, eu posso falar o nome é uma revenda da IBM, que é um dos grandes players mundiais, né, globais de tecnologia, e aí eles chamaram a gente para uma consultoria para implementar essa metodologia de growth, que basicamente é o quê? Qual que era a dor desse cliente? Eu tenho uma equipe de marketing fazendo campanhas, até implementando. Se você perguntasse para essa pessoa, e aí, o que você está fazendo? Eu faço anúncio no Google, eu tenho CRM, eu faço anúncio B2B na LinkedIn, realmente, mas a gente não está batendo as metas. Aí você vai falar com o time de vendas. E aí, como é que está sendo? Putz, os leads que a gente recebe do marketing não estão legais, então é muito difícil bater a meta, eu tenho que falar com muita gente. E aí tem a equipe hoje é Customer Success, sucesso do cliente, onboarding, relacionamento, que é quem marketing atrai, vendas converte, fecha o negócio, e aí tem esse time de relacionamento ou Customer Success que precisa se certificar que o cliente tenha as suas expectativas superadas, não só atendidas, né? E essas áreas não estavam se conversando. Então, conversando com essa empresa, qual era a queixa, por exemplo, do time de vendas? Eu recebo um lead, que é um contato qualificado do time de marketing, e aí é meu papel como área de vendas montar uma proposta, uma empresa de tecnologia, então é uma proposta que pode ser mais ou menos customizada. Aí, para ela fazer essa proposta, que às vezes é super técnica, ela precisa do apoio da área de pré-venda ou até mesmo da área de operação, que é alguém com um viés muito mais técnico que vai dizer, o problema desse cliente resolve assim, 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 eu vou precisar de tantas horas dessa tecnologia. Tá bom. Aí o cara de vendas vai lá e leva para o cliente essa proposta de solução. Se a área que teoricamente não tem nada a ver com vendas, geração de receita, marketing, que é a área técnica, não tiver a mentalidade de growth, e isso eu estou falando de um caso real, tá, gente? Ela demora. Nesse cliente específico, teve casos de proposta perdida porque a área técnica demorou para desenhar a solução que seria parte da proposta. Então você imagina, em uma cultura de growth, o que acontece? Os processos são medidos antes. O time de executivos de gestão precisa posicionar a empresa. Vamos trazer isso para um modelo mais dia a dia, mais próximo da realidade do brasileiro. Tá bom, um pequeno varejo, um pequeno e-commerce. Se não tiver uma estrutura, por exemplo, ele vai lá e investe em marketing, investe em mídia, vendas, CRM, uma loja para tirar os pedidos, e aí a logística é ruim. Olha, sim, recebemos seu pedido, aguarde uma semana. Não, acabou. A experiência foi ruim. Então, é muito importante
a gente ter, isso é um pensamento sistêmico, entender que a experiência do cliente ela é desenhada ao longo de toda a jornada e todas as áreas da empresa fazem parte. Durante a pandemia, ganhou uma certa notoriedade as empresas, restaurantes pequenos que entraram no iFood e colocavam uma gentileza no pedido. Você pedia, sei lá, um hambúrguer, vinha um docinho de presente, ou um bilhetinho escrito à mão pelo dono do restaurante, ou pela equipe que trabalha no restaurante. Isso ganhou, teve casos de gente que recebeu no dia seguinte 50, 100 pedidos a mais porque alguém postou no seu Instagram, no seu Facebook, o bilhetinho. Ai, gente, olha que fofo, olha que simpático, olha que... Ou seja, experiência. A pessoa não escreveu, gente, que hambúrguer maravilhoso que eu comi ontem. Não, ela botou a foto do bilhetinho. Então, a experiência, o produto... Se a experiência for boa, o produto pode ser ruim? Eu não recomendo, né? Mas se tiver que escolher, é melhor a experiência boa e o produto ruim do que o contrário, tá? O ideal é tudo bom, né? Então, lembrando, growth, a gente pega um olhar de negócio, sim, porque nós não estamos falando de ONGs, embora também se aplique para ONGs, né? Muita gente confunde ONG por ser entidade sem fim lucrativo, que ela não deve ter lucro. Uma ONG pode e deve ter lucro, só não vai distribuir para ninguém, para os donos, fica lá o dinheiro. Né? Mas ela tem que ser operada para ter lucro. Então, é a questão de a gente implementar. Ah, mas Ale, eu trabalho, como eu já te falei, eu trabalho sozinho. Eu que vendo, entrego o meu produto, o meu serviço. Ótimo, vende para você mesmo. Você sabe... você está disposto a crescer, porque você pode simplesmente falar assim, não, olha, eu não quero ter, eu tenho 10 clientes e não quero ter 100, quero talvez ir para 20. Ótimo, você pode, growth não significa volume, tá? Pode ser volume, pode ser qualidade, tá? Então, vamos lá, o pensamento precisa ser sistêmico, entendendo essa experiência. Então tem a área de venda, tem a área de marketing, tem a área de entrega, tem a área de logística, tem a área de operações ou produção, áreas de relacionamento com o cliente, tá bom? Relacionamento com fornecedores. Tudo isso tem que estar integrado. Quanto mais integrado, melhor. Ah, se não tiver, eu não posso começar? Pode e deve, porque aí você vai integrando no dia a dia, fica muito melhor e mais eficaz, né? Segundo passo, dentro desse pensamento, né? Então, o primeiro passo para você pensar em ter os benefícios de uma cultura de growth é a mentalidade. Entendi. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui, tá? O chat está aberto. Alguma coisa específica do seu dia a dia que a gente já responde. Segundo passo são as integrações. Porque realmente quando a gente pensa hoje no mercado tão digitalizado, especialmente nessa época de pandemia, não dá para deixar de fora a força do digital, a força da internet para impulsionar negócios, né? Para acelerar negócios. Se antes você precisava, para falar com 10 mil pessoas, você precisava imprimir 10 mil flyers ou anunciar na televisão ou na rádio da tua cidade, hoje você consegue isso de uma forma muito simples, né? Às vezes, não poucas vezes, inclusive grátis, né? Então, isso, quando a gente tem esse volume de coisas, esses dias eu estava numa mentoria, né? Como aluno, né? Que eu não paro de estudar também, e aí alguém comentou assim, mas eu queria fazer uma campanha, mas eu tenho poucos seguidores, eu tenho só 500 seguidores. Aí o mentor, né, que era uma específica de marketing digital, comentou assim, cara, você tenta colocar 500 pessoas na tua casa, ou na frente da tua... Não é pouca gente. É muita gente. Se você trouxe aquelas pessoas com um interesse genuíno pela tua solução, se for, né, no caso ali era um Instagram profissional, você tem um público poderoso para fazer negócios, né? Para crescer, para disseminar, porque dentro de leis de afinidade, aí a gente já está falando de psicologia mesmo, aquelas pessoas tendem a ter nos seus relacionamentos pessoas com gostos, com interesses parecidos aos deles. Então você tem um potencial de disseminar
a entrega do teu conteúdo, do teu serviço super grande para isso, né? Então, para a gente pensar nas tecnologias. Tá bom, eu tenho um pequeno negócio que sou só eu, ou eu tenho lá uma pequena equipe de marketing, ou mesmo eu tenho uma empresa já bem estabelecida e eu preciso ganhar escala nas minhas iniciativas de growth. A tecnologia é sua melhor amiga para isso, em qualquer nível que você tiver. Então, desde você acessar sozinho pelo celular, é possível pelo seu celular você fazer lá hoje as suas campanhas ou seus posts patrocinados, né? E tem casos de retorno assim impactantes, muito altos. Eu conheço uma menina que ela fez uma linha de caneta assim, ó, caneta estilo Bic, personalizadas, e ela fez um site e contratou uma pequena agência lá para fazer anúncios para ela no Google. No primeiro mês ela vendeu 800 canetas, 800. Ela não tinha as 800 para entregar. Então, isso é crescimento, isso é growth, né? Então, primeiro passo, mentalidade, implementar a cultura. Segundo passo, as integrações, né? Então, a integração faz parte, né, da cultura, você integrar as áreas da empresa. Então, essa coisa de, se você tem uma área de marketing e vendas bem posicionada na mentalidade de growth, mas a área de produção, entrega, logística não está na mesma sintonia, você pode ter problemas de experiência, porque o cliente compra, se houve dentro da área de marketing e vendas esse relacionamento, esse cuidado com a expectativa dele, ela foi lá para cima, a expectativa, desculpe, do cliente, e aí a área de logística ou de produção não está compatível, problema na certa. Ao contrário, se tem uma área de produção que está orientada para growth, processos ágeis, processos rápidos, tomada de decisão rápida, cuidados com embalagem, prazos, mas a área de vendas e marketing não está na mesma sintonia, o problema é ao contrário, o problema acontece dentro da empresa. Tende a ser menos grave, porque pode ser resolvido internamente, sem danos de imagem, né? Sem danos fora da empresa, com clientes, mas é grave igual e impede o crescimento da mesma forma. Outro tipo de integração super costuma ser muito comum e também é um desafio, integração de tecnologias e dados. Então, a área de marketing usa o Google para fazer anúncios, usa o Facebook para fazer anúncios, usa um CRM para imputar, né? Ou seja, para colocar os leads que essas atividades geraram, e a área de vendas usa planilhas ou usa outra. A área de atendimento ao cliente não tem acesso a esses dados. Então é comum acontecer o quê? Um cliente interage com alguma dessas tecnologias. Por exemplo, eu entro no site e me cadastro, e aí os meus dados vão parar no CRM que o time de marketing usa. E lá eu coloquei, por exemplo, tinha um formulário de qualificação. Qual que é o seu interesse? Eu tenho interesse no curso de marketing digital para profissionais liberais. Que legal. Aí eu pego a área de marketing, passa esse contato para a área de vendas. Falo, olha, esse profissional aqui entrou em contato e tá aqui os dados dele, liga lá para fechar a venda. Aí o time de vendas pega, entra em contato. Oi, tudo bem? Eu tô aqui com o seu contato, você procurou a gente, né, semana passada, e que eu posso te ajudar? Achando que tá fazendo um serviço, né, um atendimento. Aí a pessoa fala, cara, eu preenchi lá um formulário, né, eu já deixei as minhas informações, eu já falei que o meu interesse é um curso de marketing digital para profissional liberal. Aí o time de vendas, facilmente resolvido. Tô exagerando? Tô. Pode ser que não dê nenhum problema. Pode ser que a pessoa esteja disposta e fale, olha, meu interesse é no curso de marketing. Mas para que? Se é tão simples, basta essa mesma informação que já foi colocada lá, está disponível para a área de vendas, né? Então, depois a mesma coisa. Para a área de relacionamento, quando passa para frente essa informação. Ou quando você passa, tudo bem, eu vou lá, comprei o curso de marketing digital.
aí entra contato comigo financeiro. Oi, você passa os dados do seu cartão, ou você prefere pagar com boleto? Ou qual é o seu curso? Ah, olha, qual é o seu nome? Passa os dados, por favor, CPF, para eu poder faturar. Falo, gente, de novo. Um outro caso que eu trago já no Olha, para vocês verem como isso não tem a ver com o porte da empresa. Empresas super grandes. Eu fiz um projeto em 2019 para uma empresa de telefonia e eles estavam perdendo muito cliente. Numa etapa de cadastro, eles estavam perdendo muitos leads, né? Já eram clientes, era uma oferta de um novo produto para quem já era cliente. Então ele entrava, né, pelo aplicativo, era essa campanha, e aí você colocava lá os seus dados, e aí você tinha que preencher um mini formulário, eram 5 campos, não era nada demais, mas a maioria das pessoas que foram impactadas pela campanha, ou seja, teve um investimento em mídia para trazer as pessoas para aquele formulário, e aí ele se logava, sou cliente, e aí ele tinha que preencher um formulário. Só que quem era cliente, a empresa já tinha aqueles dados. Quando a gente sugeriu que a empresa passasse a preencher automaticamente, buscando na sua base aqueles dados, claro, teve uma demanda de tecnologia, sim, aumentou 65% a conversão. Então, a integração, quando a gente fala da cultura, integrar a cultura, integrar as áreas, as equipes, integrar as tecnologias, ou seja, as informações, os dados, para todo mundo saber o que está acontecendo com aquele cliente no momento exato. Então, quando alguém da área de entrega olhar no sistema, ela vai ver, putz, o Alexandre comprou o curso tal, ou ele comprou a camiseta de rock e tem que enviar hoje por Sedex porque ele está esperando, ele pagou a entrega expressa. Evita uma série de erros, todas essas integrações eliminam o que a gente chama pontos de fricção, que são pontos de atrito, né? Que geram às vezes desgaste na experiência, atrasos, ou ter que falar de novo com o mesmo cliente, e melhoram a experiência do cliente como um todo, gerando um terreno mais fértil para crescimento, tá? E aí isso tudo gera um dos principais conceitos, se não o principal conceito, já num nível um pouco mais prático, de uma estratégia de growth, que são os funis, famosos funis. Funil de vendas, funil de marketing, funil de relacionamento, né? Que basicamente é o quê? A jornada, o caminho que aquela pessoa vai percorrer na interação com a minha marca, com o meu produto, com a minha empresa, com a minha equipe, tá bom? Então assim, imagine o mais conhecido é o funil de vendas, né? Ou seja, quem ainda não é cliente, ainda não conhece a minha empresa, a minha solução, o meu produto, e está considerando, ele ou começou a pesquisar, ou eu entendi que ele tem um problema, através do marketing estratégico eu entendo um problema, e a gente entra em contato com aquela pessoa por mídia, por e-mail, pode ser vários os modos, né? E ali já começa o desenho desse funil. Então lá em cima o funil é largo, muita gente, pouco conhecimento, pouca interação, pouco relacionamento. Geralmente essa etapa está associada à mídia, está associada ao website, está associada à ação de RP, está associada a o que seria até antigamente considerado comunicação de massa. Está disponível para todo mundo, é possível até você acessar esse tipo de informação sem eu saber, né? Depende do nível que a gente tem de sofisticação de tecnologias de marketing. Um próximo nível, para a gente simplificar muito, então basicamente eu estou falando esse é o topo de funil, a gente chama, que é atrair. Eu tenho conteúdo e ferramentas e táticas para atrair pessoas para o topo do meu funil, para trazê-las para começar uma conversa, começar um relacionamento. Em seguida, meio de funil, né? Onde algumas linhas chamam de relacionar, né? Onde eu começo a me relacionar com esse público, né? Outros já falam de conversão, porque você já está convertendo um usuário em um lead. Eu prefiro a linha de relacionar. Então, assim,
atrair, relacionar. Então eu começo a me relacionar é o quê? Às vezes no meu site ele preencheu um formulário. Às vezes ele clicou num anúncio e aí eu já tenho condição de fazer o remarketing, que é aquela perseguição que você você pesquisa um assunto, depois você começa a receber anúncios sobre aquele assunto, né, no seu celular, no seu computador. A próxima etapa é converter. E aí sim, é alguém que eu trago para um relacionamento próximo. Ou ele vai virar um cliente, ou ele vai virar um cliente depois. Pode ser que ele não converta agora, que ele não compre agora. Mas é alguém que já caminhou nas etapas da jornada e ele tem muito conhecimento, muita informação. E por último, a etapa de fundo de funil é quando o funil começa outra vez, dessa vez ao invés de o funil ficar mais fino, mais estreito, ele começa a se ampliar, que é quando eu pego um cliente e através da experiência, da forma, lembra que a gente falou de encantar o cliente, a gente cresce o relacionamento. Então, às vezes é um cliente, vou dar um exemplo de uma escola, é um cliente que compra um curso e aí a entrega é encantadora, a entrega é excepcional, ele compra mais um, ou ele compra um curso online, ou ele comprou online e depois compra um curso presencial, ou ele comprou uma consultoria e depois ele compra uma um pouco mais completa, ou ele comprou um produto e depois comprou outro, ou ele fez uma assinatura e aí ele muda de plano, né, para um plano maior, ou ele traz alguém, né, indica mais alguém. Então, esse é um dos conceitos mais importantes para entender. Funil, e aí tem a mesma coisa, o funil, esse é o funil de vendas, que é o mais conhecido, né? E na visão estratégica de growth, a gente pega cada uma dessas etapas e gera um funil para elas. Então, na parte de atrair, gera um funil de marketing, onde eu vou deixar etapas muito mais detalhadas. Na parte de converter, é um funil de vendas, onde eu vou acompanhar em detalhes cada etapa do processo de venda. Teve uma live há umas 2 semanas que a gente falou um pouco sobre como a tecnologia me ajuda a acelerar um fluxo, um processo de venda que às vezes leva mais tempo, né? E por último, é o funil de relacionamento, que é esse onde entra essa etapa de encantamento ao cliente, customer success, fidelização, aumentar o lifetime value, né? Então, uma coisa importante, termos importantes de uma metodologia de growth, tá? Você vai ver muitas siglas, muitos nomes em inglês que fazem parte, como se fosse um glossário, né? Que é importante conhecer, pesquisar e especialmente implementar para ter os resultados. Uma dessas sopa de letrinhas aí, uma dessas ferramentas sempre ajuda as outras. Então, vamos começar, né? Mais importante delas, né? O tal do ROI, retorno do investimento. Esse é um termo muito importante para você conhecer, porque ele vai te dar a resposta mais importante. Qual é o resultado de todas as ações que eu estou fazendo? E é muito simples de a gente chegar nesse número, quanto eu investi versus o resultado que eu gerei. Investi 1.000 e gerei 2.000, eu tenho um ROI de 100%. Simples assim. Mas é importante porque às vezes é muito mais comum, não caiam nessa armadilha, é muito mais comum do que parece, os clientes, as pessoas que começam a implementar uma metodologia de growth, infelizmente muitos profissionais também, se deixarem levar pelo processo. Então é assim, fica o foco no processo e não no resultado, né? Você contrata uma agência, e aí na proposta da agência vem lá o escopo. Eu vou te fazer tantos anúncios, tantos posts em mídias sociais, tantos criativos, que são as peças criativas, né? Tantos textos no blog. Tá bom. E aí, ao final de algum período, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? O ideal é, dependendo do teu mercado, né? Você monitorar isso com a máxima frequência.
você vai olhar e falar, putz, não está gerando resultado, não está gerando o growth ou o crescimento que a gente esperava. Aí a empresa que você contratou fala, não, mas eu fiz tudo que está na proposta, tudo que está no contrato foi entregue. Ou seja, é um foco no processo, não no resultado. Às vezes você precisa, e essa é a importância de analisar, de monitorar, às vezes você precisa mudar o processo a favor do resultado. Né? Porque senão você acaba, mas putz, eu fiz todos os anúncios, talvez você anunciou na região errada, para o público errado, no horário errado, não sei, na mídia errada, pode ser, pode, mas a empresa fez os anúncios. Os tantos posts, olha, foram feitos, mas não produziu resultado. Então, o ROI ajuda a gente a ter esse foco no resultado, tá? Que é muito importante. É para isso que existe, né, os processos de marketing, de vendas, de growth, de relacionamento. Segunda métrica muito importante. Métrica não, é uma sigla, né, que é muito importante e é muito mais importante o conceito do que a tecnologia. Chama-se CRM. CRM em inglês é Customer Relationship Management, ou simplesmente gestão do relacionamento com o cliente. O que é isso? Existe uma plataforma chamada Salesforce, que está aqui na minha caneta, não sei se dá para ver, acho que dá, né? Dá. Que é a benchmark, a grande solução global de CRM, super completa, eficaz, infinitos cases de sucesso adotada pelas maiores empresas do mundo. É um exemplo, sim, com certeza, super ícone, né, do que é um CRM. Ela é muito mais do que um CRM, inclusive. Um outro ícone de CRM é isso aqui, ó. A antiga caderneta da vendinha da rua de trás da casa da sua avó é um modelo de CRM. CRM é simplesmente você entender os comportamentos, as expectativas, as motivações do seu cliente. Né? Se você começa na vendinha, se o seu Zé da vendinha anotava, a Dona Maria vem aqui toda segunda-feira e compra, sei lá, arroz. Aí ele pode usar essa informação de uma forma estratégica. Eu estou dando um exemplo, claro, exagerado, né? Mas para mostrar que a mentalidade, mais uma vez, o conceito vem antes da tecnologia, tá bom? Hoje pode ser que o neto do seu Zé da vendinha use Salesforce no que virou uma rede de supermercados, pode ser. Né? Mas o importante é ter essa métrica, que é o quê? Eu sabia que uma das técnicas que mais traz resultado dentro do universo de growth chama reactivation, e é simplesmente, como o nome diz, uma reativação. É uma técnica básica de CRM, onde você olha dentro do período que faça sentido para sua empresa, né? Geralmente, em empresas B2B é 6 meses a 1 ano, para B2C pode ser mais curto, tá? Quando você vende para o consumidor final pode ser mais curto esse prazo. E você simplesmente faz um contato com os teus clientes que não compram, não se relacionam com você há um determinado período, há 6 meses, há 3 meses, há 1 mês, se fizer sentido para o teu negócio, há 1 ano. É claro, tem peculiaridades, eu não posso mandar, se eu sou uma imobiliária, eu não posso mandar um e-mail para um cara que comprou uma casa há 6 meses e falar, oi, você está pensando em comprar outra? Pode até ser, mas né, não é o padrão. A mesma coisa um carro. Tem gente que troca todo ano. Mas, se eu sou um prestador de serviço, isso associado a uma informação que é bem conhecida no mercado também, que as empresas e pessoas trocam de fornecedor, né? Sem nenhum motivo, não precisa um motivo, simplesmente porque ela decidiu fazer outra coisa. Então, imaginem só que o impacto que isso pode trazer. Teve casos recente de um e-mail disparado trouxe 30% de retorno. 30%. Sabe o que é isso? Foi um e-mail, foi disparado para 6 mil clientes
tá? De um varejista que a gente atendeu, e teve 1.800 clientes daquela base que não comprava há mais de 6 meses que passou a comprar. Então, simplesmente porque receberam um e-mail. Então, um dos termos importantes para você ter muito claro, quem não conhece, vale a pena se aprofundar na metodologia CRM, é um dos pilares do Growth, tá? Você consegue fazer CRM num caderninho, você consegue fazer numa planilha Excel, não é o que eu recomendo. Você consegue hoje, tem várias soluções de CRM que você começa de forma grátis, algumas que você pode ficar de forma gratuita para sempre, tá? Baseado no número de contatos e as funcionalidades não são tantas, e tem as soluções corporativas, onde você consegue integrar o seu CRM com a ferramenta que dispara e-mail automático, com a ferramenta que, se alguém faz um cadastro no seu site, ela já captura automaticamente aqueles dados e manda novas ofertas. Então é muito prático, é muito eficaz, né? Você ter de novo, a mentalidade mais importante do que a ferramenta, tá bom? Então, dos termos que você precisa conhecer, ROI, CRM, o LTV, que é o Lifetime Value, é um outro termo super importante para você conhecer em Growth, que é o quê? Quanto valor aquele cliente vai gerar em toda a jornada de relacionamento dele com a minha empresa, tá? Por isso chama Lifetime Value, é o valor ao longo da vida daquele cliente. Então, desde a primeira compra, e aí tem métricas um pouco mais complexas, que é o Time to First Value, que é assim, quanto tempo em média eu demoro de quando eu começo um relacionamento até aquele cliente gerar um valor de fato para a empresa. São métricas mais precisas que dá para ir implementando ao longo de uma jornada um pouco mais elaborada, um pouco mais sofisticada. Mas o Lifetime Value eu consigo calcular, por exemplo, olha a importância disso, eu consigo calcular os meus investimentos. Então, por exemplo, eu sei que o Lifetime Value de um cliente, se eu sei que um cliente me paga, ele me gera, vamos supor, R$1.000 por mês, e o Lifetime, e ele em média fica com a minha empresa 3 anos, um período de contrato de prestação de serviço, eu sei que cada cliente me gera em média R$36.000. E aí eu posso fazer cálculo sobre isso. De quanta gente eu preciso contratar, se eu preciso aumentar minha linha de produção, se eu preciso melhorar os meus fornecedores. Ou se eu consigo, ao contrário, aumentar o volume de clientes que eu trago para dentro da empresa com o tipo de investimento de marketing. Então, quando eu olho, e a parte de métricas, de análise, de olhar para dados dentro de um modelo de growth, não é chato de fazer. É isso que é legal. Muitas vezes fala, mas eu sou de vendas, eu não vou ficar olhando planilha. Não é olhar planilha. Você consegue tomar decisões estratégicas que melhoram radicalmente as suas vendas. Eu gravei um vídeo essa semana, rapidinho, tá no perfil, quem quiser depois dar uma olhada, meio à noite assim. Na quarta ou quinta da semana passada, eu fiz um workshop, um talk para um time de vendas, de um serviço recorrente, ou seja, a pessoa compra e faz um contrato para ficar pelo menos um ano naquela empresa, né? E aí tinha umas 15 pessoas na sala virtual, e eu perguntei, como eram todas de venda, né? Eu falei, galera, como tá a taxa de conversão de vocês? Que é uma outra métrica muito importante para saber, quem não sabe. Minha taxa de conversão, que é simplesmente o quê? Quantas pessoas compram a tua solução, serviço ou produto de todas que você conversou. Então, assim, de cada 10 que você conversa, quantas fecham o negócio? E aí a resposta média foi, a minha conversão está em 10%. Que significa o quê? Eu converso com 10 pessoas para fechar um negócio. Aí pensa o seguinte, é pouco. Qualquer que seja o mercado, é pouco, né? 10%. Você provavelmente está falando com uma grande parte das 9 pessoas que não compraram, você está falando com pessoas erradas. Para aquele momento, para aquela oferta.
Então, se você melhorar outros 10%, seja fazendo um filtro melhor de marketing, seja melhorando a forma de se comunicar, seja revisando a oferta e melhorar mais 10%, presta atenção, eu vendi 10%, certo? Um para cada 10. Aí eu melhoro mais 10%. Então, arredondando, eu vou vender 2 para cada 10. O que acontece com o meu faturamento? Dobra. Eu dobrei meu faturamento vendendo 10% a mais. Simplesmente porque eu olhei para as métricas. Isso, quando eu fiz essa provocação, o gestor da equipe falou. Ele falou uma palavra que eu não vou falar aqui, mas caramba, putz, não tinha olhado por esse ângulo. E o que a gente pode fazer? Ele perguntou para a equipe na hora. Ao invés de ter tanto foco, gastar tanta energia buscando sempre os novos clientes, porque tem a pressão da meta, talvez se a gente der um pouco mais de atenção em cada um dos que a gente já tem, pode ter um impacto muito maior nas vendas. Então, gente, o nosso tempo está acabando aqui, deve ter mais 1 minuto, acabou. Não, ainda tem um pouquinho, foi mal. Deve ter mais 1 minuto. Então eu agradeço aí quem participou. Lembrando, quem quiser, deixa dúvida, comentário, sugestão, alguma questão que você quer ver abordada ao longo dessa semana. Hoje foi mais uma live introdutória mesmo, trazer esse nível de conceitos. A partir de amanhã o bicho pega. Lembra que o motivo desse desafio é chegar na sexta-feira com um plano de growth pronto, né? Você poder implementar um plano de growth, e a aula da sexta vai ser para isso. A gente vai revisar tudo que a gente falou e sair com o plano desenhado, tá bom? Obrigado quem participou. A gente segue amanhã, meio-dia, aqui no mesmo perfil, já com mais mão na massa. Vamos tratar de metodologias, planos mais práticos, e especialmente quem quiser assistir a live amanhã, termina mais ou menos 1 hora, 1 minuto depois você consegue sair fazendo alguma coisa para o seu negócio, tá bom? Espero gerar algumas vendas, gerar growth, gerar algum crescimento ainda dentro dessa semana para quem participar aqui, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, muito growth para nós. Valeu, vejo vocês amanhã.